Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Lucas da Leadster, sou analista de performance e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a plataforma, possibilidades de configuração e aplicação da Leadster dentro do site, perfeito? Então, de maneira geral, o que é a Leadster, né? Antes de a gente falar sobre a plataforma em si, basicamente hoje a Leadster ela vai poder vir como um complemento ou como uma estratégia adicional de conversão para o teu site. Então, muito do que a gente já faz hoje com formulário ou com um botão de WhatsApp, por exemplo, a Leadster pode somar a essa estratégia para que a gente possa aumentar o número de leads gerados e a qualidade desses leads entrantes também, certo? Então, vindo aqui para a tela, hoje a gente vai conseguir ter a visão aqui da Leadster, então a gente tem ela nesse formato, então com a foto aqui no canto e esse balãozinho onde a gente tem a nossa chamada, tá? Então esse é o nome desse elemento que a gente tem com essa frase de abordagem um pouco mais proativa. Essa chamada ela é o principal elemento responsável por fazer com que a gente tenha maior número de interações com o chat do que, por exemplo, um formulário estático, onde a gente não tem nada para que a gente possa abordar esse visitante no site. Então, a ideia é fazer com que essa abordagem, essa chamada seja o mais personalizada possível com o objetivo desse visitante dentro do teu site. Então, a ideia é que a gente consiga personalizar essa chamada de acordo com as páginas que esse visitante vai estar, ou de acordo com o canal de origem pelo qual ele chegou até o site de vocês. Então, por exemplo, dentro de uma mesma página, a gente pode ter dois fluxos trabalhando de maneiras diferentes. Então, um para quem vende tráfego orgânico e o outro para quem vende tráfego pago. Então, são estratégias aí para que a gente consiga ser o mais assertivo possível nessa abordagem. Então, trazendo um exemplo bobo, mas que traduz bem essa dinâmica, é quando você vai numa loja física, por exemplo, e você você tem interesse num tênis de uma determinada marca e o vendedor ele te aborda com aquele tradicional posso te ajudar. Então, a probabilidade de você falar que vai dar uma olhada e se precisar você aciona ele, ela é muito grande. A partir do momento que ele vem e te aborda com a seguinte pergunta: será que eu posso te ajudar a encontrar as promoções dos tênis da marca que você está procurando? Aí sim a gente já eleva de maneira considerável a possibilidade de que essa pessoa acompanhe esse vendedor. Então, a ideia é basicamente essa, a gente conseguir abordar essa pessoa da maneira mais personalizada possível, de acordo com o objetivo que ela está dentro do site. Tá? Então, de maneira geral, basicamente isso. A partir do momento que a gente tem a interação com o fluxo da Leadster, a gente vai abrir a caixinha de conversa aqui e a partir dessa interação, nesse primeiro botão, a gente vai ter a conversa sendo iniciada. No nosso caso, por exemplo, aqui na conta da Leadster, a gente tem logo de cara uma pergunta de qualificação. Então, lembrando, né, eu falei que o objetivo é que a gente consiga aumentar o número de leads, mas também a qualidade desses leads que vão ser gerados. Então, é importante que a gente faça perguntas de qualificação e construa o nosso fluxo de uma maneira onde a gente vai conseguir, de fato, trabalhar essa qualificação da melhor maneira possível, certo? Então, para o nosso caso, do nosso processo comercial, a gente tem hoje a necessidade de que o nosso cliente tenha um site, por exemplo. Então, aqui a gente já tem essa primeira pergunta dentro do fluxo. Então, se você possui um site, sim ou não. De acordo com essa resposta, a gente pode tomar ações específicas. Então, por exemplo, a gente pode tomar ações dentro da resposta de se ele não tem o site, eu já posso descartar esse lead, por exemplo. Então, ele não interessa para mim, eu não vou conseguir trabalhar com ele, eu já descarto ele e nem faço essa conversão para que o meu time comercial não precise trabalhar com essa galera, certo? Seguindo pelo outro caminho, né? Então, se ele tiver um site, então seguindo aqui, aí ele vai seguir com as perguntas adicionais. Então, a próxima pergunta é: qual é a URL do seu site? Então, vou colocar aqui a URL leadster.com.br e aí a gente vai seguindo as perguntas. Então, ele vai perguntar o meu nome, vai perguntar o meu e-mail, enfim, ele vai seguir com as perguntas que foram programadas aqui para que a gente faça essa captura e qualificação desse lead. É importante trazer que a gente vai ter dois tipos de conversão aqui dentro da Leadster. A gente vai ter o lead completo e o lead incompleto. A diferença desses dois é que o lead completo é aquela pessoa que vai responder todas as perguntas do teu fluxo e o lead incompleto é aquela pessoa que vai, em algum momento, desengajar e abandonar o chat. Tá? Então, obviamente, faz muito sentido a gente ter leads que tenham pelo menos informações de contato, então vocês vão poder tornar essas perguntas como obrigatórias. Então, todo mundo que responder pelo menos nome, e-mail, telefone, por exemplo, elas já começam a ser convertidas, independente se elas forem até o final ou não.
Então, basicamente, para a gente poder trabalhar de maneiras diferentes esses dois perfis de leads que a gente vai converter. Da mesma maneira, podendo fazer integrações para esses dois perfis de maneiras diferentes. Então, o lead completo, por exemplo, segue para o time comercial e o lead incompleto vai para o time de marketing para a gente poder tentar nutrir esse cara para que ele volte em algum momento onde ele esteja mais quente e mais pronto para um contato do time comercial, certo? Então, basicamente, essa é a estrutura, a experiência que o visitante vai ter com a Leadster no site, e aí a gente vai passar para a área logada, então é onde vocês vão criar toda essa estrutura e poder fazer as análises em relação à performance de conversão que a gente tem, certo? Então aqui a conta da Leadster, ela tem já dados, então vai ser legal para a gente poder analisar os resultados. Então a gente vai ter, na nossa aba de dashboard, a gente vai ter a possibilidade de fazer alguns filtros, então referente à plataforma de acesso, se é mobile ou se é desktop, por exemplo. Possibilidade de fazer um filtro em relação ao lead score que a gente tem em relação a esses leads, então vou mostrar para vocês isso mais para frente. O fluxo, né? Então, como eu comentei, a gente vai poder ter diferentes fluxos trabalhando no mesmo site ou até mesmo nas mesmas páginas do site, e aqui a gente vai poder isolar esses resultados para a gente poder fazer análises específicas. Aqui a gente vai ter o período que a gente vai analisar, então, por exemplo, nos últimos 7, nos últimos 30 dias, para que a gente consiga entender como que foi essa performance durante esse período que a gente quer analisar. Pegando esse período aqui, então, a gente filtrou nos últimos 30 dias, a gente teve 62 mil acessos únicos para 4.283 leads gerados. Então, isso deu aqui uma média de conversão de 6,81%, certo? Então, aqui, esses são os dados que a gente vai trazer. A gente pode observar que a gente tem um percentual de comparação aqui também em relação ao período anterior. Então, a gente sabe que nesses últimos 30 dias, a gente está 51% melhor do que nos 30 dias anteriores. Aqui a conta estava ativa. Aqui embaixo, a gente vai ter um número que é importante também, que está ligado àquela questão dos leads completos. Então, 88% dos leads que a gente converteu nesse período foram até o final, responderam até a nossa última pergunta dentro do fluxo. Então, isso é bem positivo. Esse número, obviamente, ele vai variar de negócio para negócio, então tem empresas que buscam sempre o 100%, tem empresas que trabalham com percentual de leads completos menores, entendendo que eles têm mais perguntas, por exemplo, e eles já contam com esse desengajamento dentro das respostas, mas cada caso vai ser um caso. Aqui embaixo, a gente vai ter a possibilidade de visualizar por canal de origem, essas entradas desses leads, então tudo que vem de Facebook, tudo que vem de Google, e aqui outros a gente vai estar falando majoritariamente de tráfego orgânico, né? Então, basicamente, a gente tem aqui o Facebook e o Google sendo rastreados de maneira automática pela Leadster, então com as palavras-chave ali de cada uma dessas campanhas a gente vai conseguir identificar quais são esses canais de origem. Se a gente quiser ser mais específico ainda, por exemplo, vou criar um fluxo para uma campanha específica do Google. Então, aí sim a gente vai precisar fazer uma configuração de UTMs, mas de maneira natural, de maneira nativa, a Leadster já vai puxar pelo menos o canal de origem, se é Facebook ou se é Google. Tá? Então, em relação a isso, é bem tranquilo. Aqui a gente vai ter a nossa dashboard, então, e aí a gente parte para a aba de leads. Tá? Aqui na nossa aba de leads a gente vai ter todas as conversões que foram geradas em todos os fluxos de todos os canais nessa conta da Leadster. Aqui, falando sobre integrações principalmente, né? Então aqui a gente vai poder consultar esses leads, mas se você tiver uma RD Station, ActiveCampaign, HubSpot, enfim, diversas outras plataformas de automação de marketing ou de CRM, a gente pode fazer a integração para que essa aba ela se torne especificamente uma aba de consulta pontual ou se vocês precisarem exportar esses dados da plataforma, certo? Então, aqui a gente vai ter essa aba, em caso de integração, como uma estrutura básica de consulta. Em caso de você não for fazer a integração, todos os dados vão ficar armazenados aqui desses leads, então dados que foram perguntados, né? Então, o nome, o telefone, o e-mail, qual a necessidade, enfim, os dados, as perguntas de qualificação, mas também dados adicionais, então como a localização desse lead, então a Leadster vai conseguir puxar de alguns leads a localização, então num raio de cidade, por exemplo, de onde esse lead foi convertido, quais são as UTMs em caso de mídia paga, quais são as UTMs dessa URL de conversão. Então tudo isso vai estar
armazenado aqui nos dados aqui de conversão que vão ser trazidos pela Leadster. Aqui, já em gerenciar fluxos, a gente vai ter toda a estrutura de fluxos que vão ser criados. Então, cada bloco desse aqui é um fluxo diferente, ele pode estar ativo ou desativado, para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. Em fluxos que tem um formato linear, ou seja, nenhuma condicional ativada, a gente vai conseguir ter algumas opções de visualização de jornada desse respondente. Então, por exemplo, aqui a gente consegue visualizar o número de pessoas que iniciaram o fluxo e responderam às perguntas e a taxa de abandono em determinadas fases da conversa, né? Então, aqui a gente tem o abandono de uma pessoa na pergunta de necessidade. Então, a gente teve 3 pessoas respondendo a pergunta empresa e só 2 seguiram respondendo a pergunta de necessidade e de número de funcionários, tá? Então, essa é uma estrutura que a gente vai poder ter para acompanhar também. Além de a gente conseguir trazer gráficos aqui no sentido de a gente trazer qual o percentual de respondente de cada uma das opções fechadas. Então, aqui a gente tem 2 opções fechadas, que é a necessidade e o número de funcionários, né? Então, cortar custos, otimizar processos ou aumentar vendas, e aqui número de funcionários de 1 a 50, assim por diante, e a gente vai conseguir identificar qual é o percentual de respondentes de cada uma dessas opções que a gente tem dentro do fluxo, certo? Voltando para gerenciar fluxos, a gente vai ter a possibilidade também de criar um teste AB em relação aos principais elementos aqui do fluxo, certo? Então, a gente vai poder criar testes em relação à chamada, à abordagem que a gente vai ter, a foto que a gente vai ter de configuração no fluxo, a ordem das perguntas ou a maneira com que a gente vai fazer essas perguntas e também sobre as chamadas inteligentes, certo? Então, são possibilidades que a gente tem. A própria Leadster já vai segmentar esse tráfego e criar esse impacto separado para essa audiência do site de vocês, para que a gente consiga entender qual é a melhor versão de configuração para o fluxo dentro da realidade do tráfego do site de vocês, certo? Como que a gente cria, de fato, esses fluxos? Então, a gente pode vir aqui em editar, e aí a gente vai ter esse processo separado em 3 principais etapas. A primeira delas, a gente vai configurar a personalização desse fluxo. Então, a gente tem 2 opções. Ou a gente exibe esse fluxo em todas as páginas e a gente vai estar trabalhando com um único fluxo em todo o site, ou a gente pode trabalhar com as opções de configuração que eu comentei anteriormente. Então, a gente pode criar regras de acordo com a URL. Então, todas as páginas de preço, eu quero que elas sejam exibidas aqui esse fluxo, né? Então, eu posso pegar lá leadster.com, leadster.com.br/preço, e aí todo esse fluxo ele vai aparecer especificamente nessa página. Da mesma maneira que a gente pode colocar regras relacionadas ao canal de origem, como eu comentei. Então, todo mundo que vier de Google Ads, ele vai ser impactado por esse fluxo. Ou a gente pode somar as regras, né? Então, eu coloco aqui e aí eu vou somar todo mundo que está nessa página específica. Então, vamos supor que a página inicial e que vem de Google Ads, a gente vai abordar com esse fluxo em específico. Então, aqui a gente vai trabalhando essas regras para que a gente possa distribuir esses fluxos da melhor maneira possível dentro do site. Aqui embaixo a gente vai ter uma estrutura de personalização do design, então a cor que a gente vai usar, a foto que a gente vai trabalhar, o nome do assistente, você pode colocar o nome da tua empresa aqui, por exemplo. Então, tudo isso vai poder variar de acordo com a estrutura que você tenha visual dentro do teu site para que a gente se adapte o máximo possível em relação a isso. Além, obviamente, das fotos que a gente tem aqui, vocês podem subir fotos de vocês. Então, alguém do time de atendimento, uma persona que vocês tenham criado, ou algo nesse sentido, para que vocês se adequem aí da melhor maneira possível à identidade visual que vocês têm hoje. Então, aqui a parte de design de fato. E aí na etapa número 2, a gente vai falar especificamente sobre a parte de texto, tá? Então, nesse primeiro campo é onde a gente vai personalizar as chamadas, né? Então, aqui é sempre legal que a gente obedeça algumas regrinhas. Então, tentar trazer essa chamada o mais breve possível, tentando manter no máximo entre 2 ou 3 linhas dentro do balãozinho. A gente poder
negritar alguns termos aqui dentro da chamada, usar emoji, enfim, a gente pode ter algumas possibilidades de configuração que vão ajudar a gente a melhorar ainda mais essa performance de conversão. Além de a gente ter um banco com as melhores chamadas por segmento, para que a gente possa trabalhar essas estruturas aqui, vocês possam testar e usar essas chamadas no site de vocês. Descendo, a gente vai já começar a estrutura da conversa do fluxo. Então, aqui a gente vai ter sempre esse primeiro bloco. Esse primeiro bloco ele é fundamental, que ele exista em todos os fluxos que vão estar online no site de vocês, por um motivo bem importante, que está ligado à questão das políticas de privacidade. Então, a gente criando essa estrutura de botão, a gente faz com que ele aceite as políticas de privacidade, vocês possam utilizar esses dados de maneira comercial, por exemplo, que forem coletados aqui pela Leadster, certo? Então, de maneira geral, o que a gente pode sempre fazer é duplicar a chamada que a gente está utilizando aqui nesse campo, e aí a gente vai ter essa estrutura de botão inicial. A partir da interação com esse botão, aí a gente vai ter uma possibilidade mais livre em relação a como a gente vai criar essa conversa. Então, diferente do que eu mostrei no exemplo do site da Leadster, aqui a gente já começa fazendo perguntas em relação ao contato. Então, qual é o nome, qual é o e-mail, o telefone e assim por diante. Então, aqui a gente vai poder criar estruturas diferentes de acordo com a necessidade que vocês têm. Então, aqui a gente tem os blocos azuis, são as possibilidades de mensagem do chatbot, e os blocos em verde, as respostas que a gente vai poder configurar aqui. Então, a gente tem a mensagem do bot, a resposta do usuário, que é esse bloco que tem aqui. Então, a gente tem alguns campos que a gente vai poder utilizar. Então, eu quero um CPF, eu quero um telefone, ele vai exigir daí que você coloque o DDD e o número de telefone, enfim, tudo para que a gente evite aí o máximo possível de capturar dados incompletos, certo? Aí descendo, a gente vai ter as possibilidades de resposta e aqui as opções fechadas, então aquelas opções em botão. Então a gente vai ter uma lista de opções, certo? A partir dessas listas de opções, a gente vai poder criar aquelas condicionais, aquelas ramificações dentro dessa conversa. Então, basicamente, o que a gente vai poder fazer é criar uma condicional, a gente vai vincular o campo que a gente quer a ela, e aí a gente coloca uma das opções, por exemplo, cortar custos. Então, a gente cadastrou cortar custos aqui e, por exemplo, cortar custos é uma opção que ela não é qualificada para mim. Então, eu vou descartar esse lead. Então, ativo o descarte de lead e aí eu posso mandar uma mensagem aqui para essa pessoa, falar, eu não te atendo por isso, e a gente vai encerrar o nosso contato por aqui. Ou, se a gente não quiser descartar esse lead, mas a gente quiser fazer perguntas mais específicas para esse perfil que respondeu cortar custos, a gente pode adicionar novas perguntas. E aí, novas possibilidades de resposta desse usuário. Então, tudo que tiver dentro desse campo, dentro desse bloco de condicional, essas perguntas só vão ser mandadas para esse perfil de respondente que respondeu para a gente cortar custos nesse exemplo, certo? Então, a gente vai poder ramificar essas conversas e, a partir disso, trabalhar da melhor maneira possível essa qualificação desses leads. Da mesma maneira que a gente tem as opções fechadas aqui, a gente vai poder configurar um lead score para elas. Então, para cada opção eu quero dar um peso e aí no final dessa conversão eu vou receber essa nota desse lead para que eu possa dar ter um entendimento comercial de o que é o melhor lead que converteu ali para a gente, certo? Então, essas são algumas possibilidades de configuração. Aí a gente tem aqui embaixo a possibilidade, por exemplo, de incluir um botão de WhatsApp no final dessa conversa. Então, depois de ele já ter deixado o nome, o telefone, o e-mail, qual a necessidade que ele está buscando, enfim, perguntas de qualificação, a gente pode a gente pode configurar aqui um botão de WhatsApp para essa galera. Então, basicamente, a gente vai poder configurar um ou mais números, então de 1 a 60 números a gente pode configurar aqui, para que ele haja, se a gente tiver mais de um número, como uma espécie de roleta, então um distribuidor para esses números. Então, ele vai seguir uma ordem específica que vocês cadastrarem aqui, por exemplo, esse número vai ser sempre o primeiro a receber o lead, esse vai ser sempre o segundo, e assim por diante, de acordo com a ordem de cadastro que vocês tiverem aqui. A primeira mensagem que vai ser enviada no WhatsApp também pode ser personalizada, de acordo com as informações que foram deixadas por esse visitante. Então, por exemplo, olá, meu nome é
E aí a gente vai pegar lá a variável de nome e incluir aqui. Então, no meu caso, sairia: olá, meu nome é Lucas, meu e-mail é, aí de novo, a variável, lucas@leadster.com.br, e eu preciso, e aí a minha necessidade lá, por exemplo. Então, cortar custos. E aí a gente pode personalizar o máximo possível essa primeira mensagem para que ela já seja enviada no WhatsApp do vendedor da melhor maneira possível. A gente não precisa ficar repetindo as perguntas que já foram feitas pela Leadster, certo? De maneira geral, outras possibilidades que a gente tem de configuração aqui para esse fluxo. A gente pode adicionar as condicionais, o botão de WhatsApp e aqui redirecionar um link. Então eu posso pegar um link, colar ele aqui e aí quando essa pessoa chegar nessa etapa da conversa, ela vai ser automaticamente redirecionada para lá. Então se eu quiser finalizar essa conversão e mandar ela para um blog, para ela poder ler algum artigo, algo nesse sentido, a gente vai poder trabalhar nesse formato aqui também. A gente tem ainda também um módulo adicional, que é o módulo de agendamento de reunião. Então aqui a gente vai poder vincular uma conta do Google para que a gente possa vincular a agenda do Google ao fluxo da Leadster. E assim esse lead vai poder automaticamente agendar uma reunião com o teu vendedor sem precisar passar por um processo de qualificação humana, por exemplo. Então a gente pode colocar esse bloco de agendamento dentro de uma das condicionais das opções são mais qualificadas, por exemplo. E esse lead que se mostrar mais qualificado vai ter a oportunidade de agendar uma reunião direto com o teu vendedor para que a gente já possa encurtar esse caminho de processo de contato com ele. Então, é uma possibilidade adicional aqui também. A gente tem uma série de possibilidades de configuração de como liberar espaços de agenda aqui. Então, eu posso criar intervalos de agenda, posso configurar um horário, então, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, e da 1h30 às 5. Então, a gente pode criar essas possibilidades aqui dentro para que a gente seja o mais assertivo possível em relação a esses horários que vão ficar disponíveis para esse lead poder fazer o agendamento. Então, essas são as possibilidades de configuração. Aqui a gente vai ter a possibilidade de integrações, né? Então, com o Google Analytics e Facebook Ads, para que a gente possa gerar esses eventos de conversão. Isso pode ajudar as campanhas de vocês. Quais os e-mails que vão receber esses leads? Então, a gente pode cadastrar um ou mais e-mails para receber esses leads. Então, sempre que esse lead for convertido, vai ser disparado um e-mail para o e-mail que tiver cadastrado aqui. E também com as integrações. Então, sempre que a gente quiser fazer uma integração com alguma plataforma, a gente pode fazer por aqui. E aqui, na nossa última etapa, política de privacidade, você vai poder incluir a política de privacidade do teu site junto com a nossa. Então, aqui a gente já tem a política de privacidade da Leadster, e aqui você vai poder incluir a política de privacidade de vocês, para que ele fique num link adicional aqui e esse lead tenha essa possibilidade de visualização dessas políticas. Aqui, basicamente, é a estrutura de configuração que a gente vai ter do fluxo, pensando na estrutura de integrações, né? Então, vamos lá para a aba de integrações. Aqui a gente tem a possibilidade de integrações com alguns sistemas de maneira nativa, então Salesforce, ExactSales, Bitrix, RD Station, a possibilidade de integração via webhook e Zapier, caso a gente não tenha a plataforma com integração nativa, então são possibilidades terceiras com Pluga, por exemplo. Então aqui a gente vai ter a possibilidade de fazer essas integrações. Então, por exemplo, se a gente tiver uma conta com a RD Station, você vai logar na tua conta e ela vai já trazer os campos aqui, então para a gente poder seguir com essa integração, um processo bem simples, bem tranquilo, e a gente tem toda a nossa base de conhecimento aqui para que a gente consiga ajudar vocês. Então, por exemplo, integração com HubSpot. E aí a gente tem os artigos aqui, tudo que é necessário para que vocês consigam trabalhar a melhor personalização possível da conta de vocês de maneira mais autônoma possível, certo? Então, de maneira geral, essa estrutura que a gente vai ter hoje relacionada à Leadster. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato com a nossa equipe comercial. A gente vai estar sempre à disposição para te ajudar, seja na questão de configuração, suporte técnico, algo nesse sentido. A gente vai estar por aqui. Fechado? Muito obrigado. Qualquer dúvida de novo, podem acionar a gente.
pelos canais de contato oficiais que a gente tem no site, os contatos que vocês vão receber pelo WhatsApp. E é isso. Muito obrigado.